A China concluiu o primeiro circuito ferroviário do mundo em torno de um deserto em Xinjiang, com 2.712 quilômetros e ao redor do vasto deserto de Taklamakan. A ferrovia Rota Ruotian, que conecta a cidade de Rota, no sudoeste de Xinjiang, e o condado de Hokkien, no sudeste, com uma viagem de pouco menos de 11 horas e meia, tem uma velocidade projetada de 120 km por hora e conta com 22 estações. O deserto de Taklamakan, com um tamanho ligeiramente menor que a Alemanha, é o segundo maior deserto de areia movediça do mundo. A ferrovia Rota Ruotian tem 534 quilômetros, ou 65% de seu comprimento total, enfrentando ameaças de vento e areia. E os engenheiros lutam contra esses problemas desde o início da construção em dezembro de 2018. 5 pontes com um comprimento total de 49,7 quilômetros foram construídas com os trens circulando no topo dessas pontes, enquanto a areia se move abaixo. Os construtores criaram 50 milhões de metros quadrados de grades de grama e plantaram 13 milhões de plantas que gostam de areia, como espinheiro, para proteger a ferrovia. Juntamente com 3 ferrovias existentes que cortam o deserto, a operação da ferrovia Rota Ruotian tornará realidade o primeiro circuito ferroviário do mundo em torno de um deserto. A nova linha vai potencializar ainda mais as ligações ferroviárias nas zonas de fronteiras ocidentais e facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, e o desenvolvimento das regiões ao longo das suas rotas, com o efeito de aumentar a unidade étnica, reforçar a defesa nacional e promover a revitalização rural. A velocidade relativamente baixa da ferrovia significa que ela pode transportar passageiros e carga, o que será uma bênção para a região rica em recursos. A ferrovia circular conectando todas as partes do sul de Xinjiang ajudará a circulação de mercadorias tanto nacional quanto internacional. Kashi, um hub, pode se tornar um ponto de conexão de circulação internacional e doméstica. Um fato interessante é o nome do deserto, no qual os antigos viajantes da Rota da Seda amaldiçoaram o maior deserto da China como Taklamakan, uma sinistra expressão persatúrnica que se traduz como entre e você nunca mais voltará. O que mostra o quão grandioso e temido é o deserto no qual se construiu uma rota de trem na China. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre Taklamakan Railway, a mega ponte ferroviária no deserto. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. A China é um país que tomou frente de muitos projetos para seu crescimento nas últimas décadas e se destaca por seus megaprojetos. O país asiático se tornou relevante em todas as suas áreas e esteve envolvido em praticamente todos os acontecimentos do novo milênio. Em apenas 2 décadas, o país mais populoso do mundo multiplicou por 10 o seu produto interno bruto e se transformou na segunda maior economia do mundo. Segundo alguns analistas, o país tem grandes chances de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o país mais rico do planeta. Todo o seu crescimento econômico foi resultado das grandes obras construídas no país, tão grandiosas que não podem passar despercebidas pela sua beleza e esplendor, saltando os olhos de qualquer pessoa. Obras que jamais foram vistas antes, como é o caso da mega ferrovia que atravessa o deserto de Taklamakan, a primeira linha de trem construída inteiramente no deserto. É um fato inédito que exigiu muitos investimentos na inovação para superar os desafios de construir em um ambiente tão hostil. Com a inauguração do trecho de 825 quilômetros ligando a cidade de Gotan ao condado de Hukang, a China completou uma linha circular de 2.712 quilômetros ao redor do deserto de Taklamakan. Durante os últimos 3 anos construindo a linha férrea Rota Ruotian, os trabalhadores da construção atravessaram 460 quilômetros de áreas desabitadas, onde não há água, eletricidade ou sinal de celular, enfrentando areias movediças, tempestades de areia, calor extremo e temperaturas congelantes.
São os seus esforços meticulosos que criaram esta extraordinária façanha da engenharia. No entanto, a linha férrea tem muito mais significado. Devido às suas condições naturais, muitos lugares ao longo da rota não estavam anteriormente conectados à rede ferroviária, com os moradores tendo que atravessar as montanhas de Tian Shan se quisessem sair de Xinjiang. Especialidades de alta qualidade como o algodão e as tâmaras, embora produzidas em grandes quantidades, não conseguem chegar ao mercado devido a más ligações de transporte. Com um ambiente ecológico hostil e uma base econômica fraca, 4 dos 5 condados onde as estações estão localizadas ao longo da ferrovia Hotan-Huotian costumavam viver em extrema pobreza. Durante a construção da ferrovia, foi dada prioridade à construção de bens produzidos localmente para os trabalhadores. Os moradores empobrecidos foram recrutados para ajudar a aumentar sua renda. Depois que a ferrovia entrou em operação, 2 trens de passageiros foram organizados por dia para a convivência da população local de todos os grupos étnicos. Enquanto isso, 8 trens de carga circularam diariamente transportando especialidades locais como algodão, nozes, tâmaras vermelhas e minerais de Xinjiang. A ferrovia, por assim dizer, trouxe vida ao deserto. Apesar de existirem outras linhas que passam por desertos, como o trem de Mauritânia, essa é a primeira linha circular que passa por completo no deserto. O que é mais surpreendente é o fato de que o deserto de Taklamakan é um dos maiores do mundo e possui praticamente o mesmo tamanho da Alemanha. A via, que tem mais de 2.700 quilômetros, possui 22 estações, sendo 6 delas com serviços de carga. A nova ferrovia oferece uma opção ferroviária que se estende da China à Europa, atravessando a Ásia Central e evitando o território russo. Apesar da explosão econômica das últimas décadas, o processo de transformação da China começou há muito tempo. No início dos anos 80, as reformas implementadas por Deng Xiaoping tiveram efeitos rápidos e o país começou a se desenvolver em uma grande velocidade. Porém, de maneira desigual, enquanto a região leste do país, que concentra a maior parte da população, crescia, a parte oeste, menos povoada, apresentava muitas necessidades não supridas. Para reduzir a desigualdade entre as regiões, o governo chinês lançou em 1999 a Estratégia de Desenvolvimento Ocidental para acelerar o crescimento da região, que ocupa 70% do território e abriga 1/3 da população. O plano facilitou diversos investimentos na região, tanto para investidores chineses quanto para estrangeiros, e o governo, por sua vez, realizou grandes obras para melhorar a infraestrutura local. Segundo dados do governo chinês, apenas entre os anos de 2000 e 2016, foram investidos quase US$1 trilhão em obras de infraestrutura e energia. Com todos esses recursos, já foram construídos vários oleodutos e gasodutos para explorar os recursos naturais da região, que concentram grande parte das reservas minerais do país. Um exemplo de integração e evolução para o país é a ferrovia que foi inaugurada em 16 de junho de 2022 e se tornou a primeira linha de trem a circular um deserto. Um projeto tão grandioso e pioneiro teve seus muitos desafios e precisou de muito trabalho para que fosse completado. 65% da nova linha, cerca de 534 quilômetros, está na zona de areia de tempestade, o que tornou a construção tremendamente difícil. A construção, iniciada em 2018, utilizou o método de pré-fabricação de 434 pilares de pontes e sua montagem no local. Demorou exatamente 3 anos e meio desde a fixação da primeira via até a conclusão atual de todo o circuito. O fato de o Taklamakan ser um deserto ondulado e amplamente desabitado, sem a necessidade de construir pontes para atravessar rios ou contornar grandes assentamentos, apenas facilitou o trabalho à primeira vista. O maior desafio para os planejadores de rotas e engenheiros foram as tempestades de areia. Frequentemente soprando de forma imprevisível, eles podem transportar centenas de quilômetros em uma paisagem de dunas em apenas um piscar de olhos, completamente intransponíveis por qualquer trem. Certamente,
Um fator de alto risco para operações regulares é difícil de evitar. Essa parte se refere particularmente à borda sul do deserto. Para proteger a linha férrea dos danos causados pelas tempestades de areia e evitar interrupções operacionais, os projetistas optaram por elevar trechos dos trilhos assentando sobre pilares, permitindo assim a livre passagem de areia. Além disso, foram colocados 50 milhões de metros quadrados de grades de grama e 13 milhões de mudas de arbustos e árvores ao longo de quase 300 quilômetros ao longo de todos os trilhos, cobrindo o trecho mais exposto a tempestades de areia para auxiliar na contenção do vento. A nova linha se conecta a 3 ferrovias existentes no deserto, permitindo que os trens passem por 5 regiões em nível de prefeitura em Xinjiang, aumentando as oportunidades de logística e oferecendo opções de viagem. Agora, os minerais extraídos na região de Xinjiang, além do algodão, nozes, tâmaras e outros produtos locais colhidos, podem ser levados ao mercado com mais facilidade. Além disso, uma das alternativas para a contenção de vento foram paredes de concreto em alguns pontos da ferrovia, projetadas para serem barreiras contra o vento. As paredes abrangem mais de 340 quilômetros em Xinjiang e garantiram as operações ferroviárias de uma extensão significativa. Para evitar que os trens sejam derrubados por ventos laterais, também foram construídos túneis sobre o solo. Como uma blindagem, os túneis protegem os trilhos e os trens dos ventos cruzados para que os trens que circulam a velocidades de até 250 km por hora possam operar sem problemas. Durante a maior parte do ano, de acordo com os estudiosos, nessa área tempestuosa as dunas movimentam cerca de 20 metros a cada ano, e nessas condições, manter os trilhos sem a areia foi, sem dúvidas, o maior desafio. O acúmulo de areia nos trilhos reduz a segurança de circulação, podendo enterrar toda a linha, além de elevar os custos de manutenção às alturas. Para evitar o acúmulo de areia, uma parte da estrada de ferro foi construída sobre pontes altas. No total, são 50 quilômetros divididos em 5 pontes. As alturas dos pilares são variáveis e foram calculadas de acordo com as características de cada região, para permitir que as dunas se deslocassem por baixo da estrada. Toda a vegetação plantada criou uma barreira nas margens da ferrovia, que retém grande parte da areia que poderia chegar nos trilhos. Porém, todo esse plantio soluciona um problema, mas gera outro. Manter todas essas plantas vivas em pleno deserto não é uma tarefa fácil. Esse problema está sendo resolvido com a ajuda técnica de irrigação por gotejamento, aliada à tecnologia de inteligência artificial. Esse sistema reduziu o custo de manutenção ao invés de grandes deslocamentos de equipes funcionando normalmente de maneira remota. Do ponto de vista da execução da obra, talvez a maior dificuldade enfrentada foi a falta de água, tanto para a produção do concreto quanto para a sua manutenção e controle de temperatura. Nos últimos dias, a escassez da água foi solucionada com a utilização de elementos de concreto pré-moldado, que eram produzidos em fábricas e transportadas até o local da aplicação. Porém, devido à extensão da obra, essa metodologia encareceu o projeto e criou desafios logísticos. Para reduzir o risco potencial da expansão ferroviária, as empresas controlavam rigorosamente a temperatura do trilho e reservavam espaço para a expansão do trilho. A tecnologia de sondagem flash móvel também foi usada para garantir a qualidade da soldagem. Em seguida, mais ajustes e melhorias foram realizados nos trilhos para garantir que os trens pudessem operar de maneira suave e estável. Apesar dos desafios, a obra, que se iniciou em dezembro de 2018, foi concluída em menos de 4 anos e teve um custo de 3,5 bilhões de dólares na cotação atual. A obra vai permitir transportar passageiros, apesar de seu foco principal de ser o transporte de grandes cargas e outros produtos da região. Algumas viagens que poderiam durar dias agora são feitas em algumas horas, e ainda que a China não seja o país com maior malha de trens de alta velocidade do mundo, os trens que circulam pelo deserto de Taklamakan atingem no máximo 120 km por hora. As locomotivas que operam nesse trecho são movidas a diesel.
pois a linha ainda não está preparada para locomotivas elétricas, algo que o governo já comunicou que pode ser revisto no futuro. Além de conectar a região com o resto do país, essa ferrovia futuramente pode ser interligada com outras ferrovias que conectam a China com países da Ásia Central, como o Cazaquistão, o que deve favorecer a exportação dos produtos locais. Claramente, o trem irá beneficiar a população local e permitirá que a região se desenvolva e cresça em um ritmo maior. Porém, existem algumas preocupações com relação a possíveis intenções ocultas do governo chinês. Isso porque a região de Xinjiang possui várias minorias étnicas, incluindo os uigures, um povo de origem turcomena, seguidores do islamismo e que, segundo acusações de organizações internacionais, são perseguidos pelo governo chinês. Por esses motivos, a construção da estrada de ferro foi criticada por ser considerada mais uma tentativa do governo de controlar a região, o que não se sabe se é de fato verdade. Autoridades acreditam que a nova linha ferroviária desempenha um papel crucial no aumento da unidade étnica, fortalecendo a defesa nacional. Discussões à parte, essa obra é mais uma demonstração da capacidade chinesa de superar obstáculos e de planejar a longo prazo para que o país possa continuar crescendo por muitos anos. Sentados em um trem veloz, os passageiros podem apreciar as vistas das vastas dunas através das janelas, as ruínas de Nia, a antiga cidade de Andil, e vários outros locais culturais ficam ao longo da rota, oferecendo vistas únicas. O circuito ferroviário que circunda o deserto de Taklamakan desenhou o que os internautas chamam de o circuito fechado mais forte da Terra, ao transportar frutas deliciosas e ricos recursos no sul de Xinjiang. Também contribui para uma imagem de pessoas de todos os grupos étnicos, vivendo com satisfação e dignidade. Com a ferrovia, ainda muitas mudanças estão à vista. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou sobre esse grande mega projeto. Também deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.